Olá, meu nome é Gabriel Lucas E o meu é Vinícius Terra. e nós vamos falar um pouco sobre o IACC, né, que é esse compilador. Bom, o que nós vamos ver nesse trabalho vai ser basicamente, primeiro vamos nos apresentar, falar um pouco mais de nós, o que iremos aprender e depois vamos mostrar as referências. Começando bem, meu nome é Gabriel Barbosa Lucas, eu tenho 21 anos, eu já sou formado em inglês e atualmente eu estou no oitavo semestre do curso de Engenharia da Computação. Bem, eu sou o Vinícius, eu tenho 22 anos, estou terminando inglês esse ano, estou no oitavo semestre de Engenharia da Computação também. Bem, agora eu vou falar um pouco mais sobre do que a gente vai aprender sobre o IACC. Bem, a gente vai aprender primeiro um breve resumo, explicando sobre eh, como as funcionalidades dele de uma maneira bem simplificada. Depois a gente vai ter a história, falando um pouquinho mais do contexto, como que ele foi se aprimorando. Depois especificações básicas, que vai ser basicamente a indentação do código, né? Como que você tem que colocar ele para que seja executado de uma forma correta. Depois a gente vai ter a gramática, que vai explicar a linguagem dele, como é usada. E por final a gente vai ter um exemplo. Bem, agora falamos sobre um pouco do resumo, né? O IACC, ele, ele é um programa que foi desenvolvido para o sistema operacional Unix, que foi criado por sua vez por Stephen Johnson. Ele é um gerador de analisador LAR, no caso Look Ahead Left Right, que por sua vez é baseado em uma gramática formal escrita em uma notação similar à BNF. E o IAC ele é formado como uma utilidade básica do Unix BSD e até TET. Distribuições Linux baseadas em GNU, incluindo Bison, como o substituto mais avançado do IACC. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do IACC ou IAC. No começo da década de 70, Stephen Johnson, ele era um cientista de computação dos laboratórios Bell. E ele desenvolveu o IACC porque ele queria inserir um operador OR exclusivo em um compilador de linguagem B. O que acabou por ser uma tarefa um pouco mais difícil do que se imaginava. Como resultado, ele foi instruído pelos seus colegas daquele laboratório a falar com Donald Knuth, que era um cientista que estava trabalhando em um analisador LR, que no final das contas serviu como base para o IACC. O IACC ele foi influenciado e recebeu esse nome em referência ao TMG Compiler. O IAC também, ele foi escrito na linguagem de programação B, só que depois ele foi reescrito em C. E ele apareceu como parte da versão 3 do Unix e em uma descrição completa do IACC foi publicada somente em 1975. Johnson usou o IAC para criar um compilador C portátil. Também outro cientista, Bjarne Stroustrup, ele também tentou usar o IACC para iniciar seu trabalho em C++. Só que ele teve muito problema, principalmente devido à sintaxe da linguagem C, que inclui ambos operadores prefixo e sufixo. Em uma entrevista recente, em 2008, o Johnson ele revelou que um dos maiores orgulhos dele foi a contribuição que o IACC fez para espalhar o sistema operacional Unix e a linguagem C. Bom, vou falar agora um pouquinho sobre as especificações básicas. Em um programa de ACC, todo o arquivo de especificação consiste em três seções. A seção de declaração, ou declarations, rules, que são as regras de tradução, programs, que são as funções auxiliares. Todas as seções são separadas por dupla porcentagem.
E o símbolo de porcentagem no IACC ele geralmente é usado em especificações como caractere de escape. Como podemos ver aqui, temos ali primeiramente a seção de declarações, declarations, a dupla porcentagem para separar, a seção de rules, novamente a dupla porcentagem e programs. A seção de declaração ou declarations, ela pode estar vazia. Além disso, se a seção programs ela estiver omitida, a segunda dupla porcentagem ela também pode ser omitida. Logo, a menor especificação possível legal do IACC é onde temos só dupla porcentagem e rules. A seção de regras ela é feita para uma ou mais gramáticas. Ou seja, uma gramática ela tem o corpo assim, onde temos dois pontos body, que é o corpo da regra, né? Que vai ser a regra em si, a gramática em si, e ponto e vírgula, onde temos o a, que ele representa um nome não terminal, e body, que representa uma sequência de zero ou mais nomes iliterais. Os dois pontos e o ponto e vírgula são pontuações do IACC. Bom, falando um pouco sobre os nomes. Os nomes eles podem ter um tamanho arbitrário e podem ser feitos de letras, pontos, underscore, né, que é o underline que a gente também fala, e dígitos não iniciais. Letras maiúsculas e minúsculas são distintas. Os nomes usados no corpo, né, no body, das regras da gramática, podem representar tokens ou símbolos não terminais. Um literal ele consiste em um caractere anexo por aspas simples, assim como em C. Assim como em C, né, a contrabarra ela é um caractere de escape dentro dos literais. E todos os escapes em C são reconhecidos. Como, por exemplo, temos o contrabarra N, que é uma nova linha, o contrabarra R, que é o return, entre diversas outras, elas também são reconhecidas. Devido a algumas razões técnicas, o caractere null, né, que é o contrabarra zero, ele nunca deve ser usado em uma regra de gramática, tá bom? Se há diversas regras de gramática com o mesmo lado esquerdo, por exemplo, se tiver várias regras de gramática que comecem com o a barra vertical, né, a barra reta, ela pode ser usada de forma a evitar ficar reescrevendo o mesmo lado esquerdo. É, em adição, né, a isso, o ponto e vírgula no final da regra pode ser colocado uma única vez, no final de tudo. Portanto, uma regra da gramática aqui, por exemplo, se nós formos verificar assim, onde temos o A, que representa B, C e D, mas ele também representa E, F e G. Como temos três vezes o lado esquerdo, nós podemos reescrever de forma que fique somente uma vez. Como por exemplo assim, onde fica somente uma vez o A esquerdo. Nas separações nós usamos a barra vertical. E não é necessário que todas as regras da gramática estejam do mesmo lado esquerdo para ficarem juntas, né? Mas isso deixa muito mais fácil de entender e de mudar o código caso precise no futuro. Na seção de declarações, devem ser especificados todos os tokens que o parser deve tratar. O token identificador, por exemplo, ele deve ser declarado dessa forma aqui, onde temos o porcentagem, token e a palavra identificador. Todo nome não definido na seção de declarações, ele é assumido representar um símbolo não terminal, no qual deve aparecer do lado esquerdo de pelo menos uma regra.
De todos os símbolos não terminais, um, que é o denominado símbolo inicial, tem uma importância particular. O parser ele é projetado para receber o símbolo de início. Assim, esse símbolo ele representa a maior estrutura, ele representa a estrutura maior e mais geral descrito pelas regras gramaticais. Por padrão, o símbolo de início ele é considerado o lado esquerdo da primeira regra gramatical na seção de regras. E é possível, e na verdade é desejável, né, declarar o símbolo inicial de forma explícita, na seguinte forma, onde temos ali também na parte de declarações o porcentagem start e o símbolo inicial, nós colocamos symbol, por exemplo. Bem, agora eu vou falar um pouco mais sobre a gramática. A gramática do ISC é descrita como uma variante da BNF. Essa técnica foi criada por John Backus e Peter Knorr. É usada para descrever o algol 60. A gramática BNF pode ser usada para expressar uma linguagem livre de contexto. E aqui a gente vai dar um breve exemplozinho, que vai ser os nossos parâmetros iniciais. Agora que já foi especificado os nossos três parâmetros, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles. Então, os termos que aparecem do lado esquerdo da produção, como e, que é uma expressão, são não terminais. Já os termos como id, que é o identificador, são terminais. Ou até mesmo os tokens retornados pelo lex. E somente aparece do lado direito da produção. Então, todos os tokens que são não terminais aparecem do lado esquerdo e os terminais do lado direito. Bem, e com isso, com esse tipo de gramática especificada, a gente também entende que uma expressão pode ser a soma de duas expressões, assim como o produto de duas expressões, ou até mesmo o próprio identificador. Então, aqui nós vamos começar a fazer as reduções. Bem, cada passo nós expandimos o termo, substituindo o lado esquerdo da produção com o lado direito correspondente. Os números do lado direito indicam qual regra foi aplicada. Para analisar uma expressão, nós, na verdade, precisamos fazer a operação reversa. Ao invés de começar com um único símbolo não terminal e gerar uma expressão através da gramática, precisamos reduzir a expressão para um único símbolo não terminal. Esse método é conhecido como o bottom-up ou shift reduce, e é usada uma pilha para armazenar todos os termos. Aqui vamos descrever por ordem reversa, porque o que a gente entende pela gramática ali, do IACC? Diferente das outras, o IACC você primeiro começa na expressão, você é recebida a expressão e aí você vai descobrir o caractere inicial. Ok, então agora essa aqui vai ser o começo da redução, que a gente tem a expressão e vai sendo reduzida até chegar ao primeiro caractere. Então, como podemos ver no exemplo, que essa aqui é a expressão que foi dada. Então, tudo que está à direita do ponto é o que ainda está na pilha. E aí a gente vai fazendo. No caso, o x. O x ele seria como identificador. Se não tem nada, então vai ser trocado por e, que é o correspondente ao lado esquerdo da nossa expressão. E aí, vamos receber depois o mais, que o ponto vai avançando. Só que o mais, ele como é um sinal de operação, ele não sofre redução, ele apenas só passa. Aí chegamos em y, realizamos a redução de novo, que vai ser
como ele é só um identificador, ele vai ser trocado por E. Logo após, vai ser E mais E, trocando, e aí vamos passando a pilha de novo. Shift, Shift, porque ele não realiza operação em operadores lógicos. E por final, o Z também, como ele é um identificador, é trocado por E, como vemos aqui embaixo, e já foi reduzido. E aí o que temos? Que E vezes E é E, como vimos anteriormente. Então, e também vimos que E mais E também é E. Então, aqui a gente chegou no estado de aceitação. Bem, como nós vimos ali no parágrafo 9, a nossa gramática ela é ambígua, pois há mais de uma derivação possível e isso produz a expressão. Nesse caso, a precedência da operação também é afetada, como o exemplo que está sendo demonstrado aqui no slide. Por quê? Aqui no parágrafo 9, a gente tem que E mais E é E. Mas também a gente tem que E vezes E também é E. Então, é uma ambiguidade. Por quê? Pois podemos recusar a esquerda ou a direita. Então, se a gente escolher a esquerda, a gente está recusando a outra. E assim sucessivamente. Para remediar essa situação, poderemos reescrever a gramática ou fornecer diretivas ao IACC que indiquem qual operação tem precedência. A gramática a seguir tem um conflito de reduce-reduce ou ID da pilha. Podemos reduzir para T ou para E, como tinha sido falado anteriormente. Você escolher um lado ou o outro. O IACC é usado em uma ação padrão quando há um conflito. Para conflitos shift-reduce, o IACC vai utilizar o shift. Para conflitos reduce-reduce, vai usar primeira regra listada, além de mandar uma mensagem de aviso quando qualquer um dos conflitos existirem. Então, aqui por último, a gente entende um pouco da ação do IACC, porque quando ele chega nesse conflito de reduce-reduce, que por exemplo é quando tem no caso são dois produtos que recebem a mesma variável, que ele tem que escolher um ou outro, ele sempre vai dar prioridade ao que está mais acima, o que vem primeiro, né? Então aqui a gente vê um pouco mais, entende mais um pouco como o funcionamento dele. Bem, agora para finalizar, eu vou dar um exemplo prático para entender um pouco melhor, né? Depois de ter passado pela gramática, pelas especificações básicas. Então, os nossos parâmetros iniciais serão esses, e a nossa expressão que vai ser reduzida vai ser essa daqui. Então, beleza. Então, vamos começar, né, pelo menos, que ele é o primeiro operador. Só que como ele é um operador lógico, né, a gente só vai usar o shift. Então, passa ele. E aí, o que que nós temos já? Chegando no 3, o 3 ele vai cair como num, que vai ser o número. Então, a gente vai pegar o primeiro correspondente ao lado esquerdo da nossa pilha aqui. Então, ele é um número. Então, o primeiro que a gente pegar vai ser F. Logo, a gente vai trocar o 3 por F. Então, já no de cima, a gente vai ter outra operação. Por quê? Menos F vai dar F também. Aqui a gente já pode entender que já mistura o menos com o F, que é esse operador aqui. Então, a gente vai ver o primeiro correspondente ao lado esquerdo, que vai ser o próprio F novamente. E aí, já na etapa 5, que não é o número 5, a gente vê que, tendo só um F, a gente também já pode fazer outra operação. Que no caso, a gente vai trocar o F por o primeiro, né, próximo do lado esquerdo, que é o T. Agora, passando para o próximo. Vindo direto para o 4, porque sempre quando tem um operador lógico a gente usa o shift, a gente só passa. Então, o 4, número. Logo, pegaremos o primeiro do lado esquerdo, vai ser o F, trocamos por F.
E agora a gente já cai em outra operação. Por quê? Aqui, onde a gente está, a gente tem o t, a gente tem o multiplicador, né? O vezes, e o f. E a gente tem uma operação para isso. Então, t vezes f vai ser igual a t. Logo, pegaremos essas três, que vai ser transformado em t, e também que a gente tem aqui na expressão que t ele também recebe, né, de parâmetro. Então, como a gente recebeu ele de parâmetro, a gente vai pegar o primeiro do lado esquerdo aqui novamente, que vai ser o próprio e. Então, já foi trocado. Novamente, vamos passar para mais operações. Dando Shift no mais, chegamos no 5. 5, mesma coisa. É um número. Vai pegar o primeiro do lado esquerdo, que vai ser o F, o operador. Novamente, o F aqui vai pegar o T. E aí, nessa parte parou, vamos passar para o próximo, que aí já é a finalização do exemplo. Chegamos no cifrão. E aí, o que nós temos? Que 5 é F e T, então nós temos que E mais T, o que é? É E por sua vez. Então, E mais T se transforma em E, que E mais cifrão, né? E cifrão é o nosso primeiro caractere. Então, a gente aqui pegou a expressão e descobriu, no caso, se a expressão era aceita dentro desses parâmetros que tem que descobrir, tem que chegar no primeiro caractere. E sim, ela foi aceita. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu do Vinícius. Aqui temos as nossas referências que foi utilizado, temos o artigo original do próprio ACC, do próprio Stephen Johnson. E é isso. Muito obrigado pela visualização. Qualquer dúvida, até mais.